Olá pessoal, esse vídeo eu estou fazendo para complementar os vídeos anteriores sobre modelagem e engenharia de requisitos. Eu vou apresentar aqui um software que foi desenvolvido na disciplina de engenharia de software aqui da Universidade Federal de São Carlos, foi ministrado pela professora Sandra Fabre. E nessa disciplina a proposta foi que desenvolvesse um software usando toda a metodologia de engenharia de software. Dando enfoque aos vídeos anteriores, que foram sobre engenharia de requisitos e modelagem, vou tentar mostrar um pouco mais a prática desses conceitos. Na disciplina, a ideia foi desenvolver um software como se fosse um software de biblioteca, mas para uso dos laboratórios e dos professores aqui do departamento de computação. Porque normalmente os professores ou os laboratórios têm muitos livros, CDs, computadores, etc. E aí os alunos acabam pegando e o professor nunca sabe com quem que está cada um. Então foi essa a ideia de desenvolver um software para controle do mobiliário então, dos laboratórios aqui do departamento. Na engenharia de requisitos, como foi dito no vídeo, então nós temos que fazer o levantamento dos requisitos, os requisitos funcionais, ou seja, as funcionalidades do sistema. Então, para isso, normalmente é feita uma tabela onde o desenvolvedor ou engenheiro de requisitos vai estar conversando com o cliente e levantando todas as informações possíveis que o cliente deseja daquele sistema, para que isso seja passado posteriormente para as outras etapas, como por exemplo o desenvolvimento. Então, nas boas práticas, como dito nos vídeos anteriores, não se começa a desenvolver um software com a implementação, mas sim com o levantamento dos requisitos. Aqui nós temos então a tabela dos requisitos funcionais, então numerados os requisitos, a versão dos requisitos e a descrição de cada um deles. Então, o primeiro requisito: o sistema deve permitir o gerenciamento de usuários. É claro, né, se você vai emprestar, você vai fazer empréstimo, pensando numa biblioteca, você tem que ter usuários. Né? O segundo: o sistema deve permitir o gerenciamento de tipos de itens. Ou seja, numa biblioteca você não tem só um tipo de item, você tem livro, CD, DVD, etc. Então você tem vários tipos de itens. E depois você tem os itens propriamente ditos. Na primeira etapa é pensar, juntamente com o cliente, quais são as funcionalidades que o sistema deve ter e tentar escrever ela, fazer uma descrição de cada uma dessa funcionalidade. Uma descrição macro de cada funcionalidade. Para um sistema pequeno, parece ser até trivial. É claro, o sistema de biblioteca tem que ter um gerenciamento de usuários, isso é óbvio. Mas à medida que esses sistemas vão se tornando maiores, a perda de alguma informação no desenvolvimento é muito fácil. E isso pode causar falhas gravíssimas no desenvolvimento e depois no uso desse software. Como, por exemplo, aqui abaixo, logo após a definição de todos os requisitos, nós colocamos algumas observações. Por exemplo, se o item for de um aluno, ele pode ser baixado do acervo quando o aluno sai do programa de pós-graduação. Ou seja, se um aluno deixa disponível um livro dele para empréstimo entre os colegas, quando esse aluno sai do programa, termina sua pós-graduação, esse item ele tem que ser baixado do acervo. Então, se um engenheiro não pensa nesse detalhe, ele pode estar... o aluno já foi embora e não existe mais aquele item para ser emprestado e o item ainda está no acervo. Então, para isso que serve essa primeira etapa de levantamento de quais são as funcionalidades do sistema. Para antes de começar a desenvolver e depois ter que refazer ou ter um custo de manutenção muito alto, primeiramente é necessário pensar então em cada funcionalidade, como que esse sistema vai funcionar como um todo. Assim, após o levantamento dos requisitos funcionais,
casos de uso. O caso de uso tem normalmente são dois documentos. Um que são as descrições do caso de uso e também é possível fazer a modelagem desses casos de uso. Então, o caso de uso ele segue cada funcionalidade. Então, nos gera um caso de uso. Então, nós temos o requisito 1. Né? O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários. Então, nós vamos lá e vamos detalhar essa funcionalidade. Então, vamos lá. O gerenciamento de usuários. Então ele tem prioridade. Ele é essencial para o sistema. Quais são os atores? Todas as gerências. E os requisitos associados. Todos os requisitos dependem das permissões da gerência de usuários. Então aqui nós começamos a detalhar melhor esse requisito funcional e também mostrar a associação dele com outros requisitos. Por exemplo, aqui nós podemos verificar que todo o funcionamento do sistema vai depender da permissão que o usuário tem. Se o usuário tem a permissão para fazer alterações, cadastrar novos usuários, se o usuário só tem permissão de fazer empréstimo, então tudo vai depender do gerenciamento de usuários para o funcionamento do sistema. Então aqui tem uma descrição. O sistema deve permitir o gerenciamento de usuário. Nesse gerenciamento inclui as tarefas de inclusão, alteração, remoção e pesquisa de usuários, de acordo com os direitos previamente definidos. Decisão de projeto. O usuário não deve ser removido do sistema, somente desativado. Como é bem enfatizado, é exatamente para isso que serve toda essa documentação e esse pensamento anterior ao desenvolvimento, à implementação propriamente dita. Por quê? Essa decisão de projeto é um exemplo bem claro disso. Por mais que seja um sistema simples, se isso aqui não fosse pensado, a partir do momento que o usuário ele é removido do sistema, quando eu fosse levantar o log de um livro, por exemplo, nós temos um livro que foi danificado. E eu quero saber qual foi o último usuário que pegou esse livro. Só que se o usuário já saiu do sistema, se ele tivesse sido removido, nunca seria possível saber quem foi o último usuário, porque ele já foi removido. Então, por isso que essa decisão do projeto de nunca se remover o usuário, somente deixar ele desativado. Porque para levantamentos de log, por exemplo, é possível saber então quem foi o último usuário que pegou, mesmo que ele já não esteja mais como aluno do programa. Assim vem outros dados, né? Então, para a inclusão, que é uma das tarefas dentro do gerenciamento. Então, qual é a pré-condição? Deve existir ao menos um usuário, administrador cadastrado, e um usuário do tipo administrador deve estar logado no sistema. Então, essas são as pré-condições para que haja uma inclusão de usuário. Pós-condições, o usuário será incluído no sistema. Quais são os atributos que precisa ter para incluir o usuário? Então, nome, senha, telefone e e-mail. Então, são esses dados aqui. Nome, senha, telefone e e-mail. E o tipo de conta. E quais são as regras para inclusão? Ou seja, o nome ele não pode ser vazio, ele não pode ter caracteres especiais. Então, essas são regras de quais são os dados que podem ser colocados dentro da variável de entrada nome, do atributo de entrada. Então, aqui também nós vamos definindo quais são os atributos e o que pode ser colocado em cada um deles. Também definimos as dependências entre os atributos, regras de negócio e a saída. Então, quais são depois dessa ação feita, que é inclusão de um usuário, quais são as saídas que o sistema pode dar? Quais são as mensagens? Pode ser usuário cadastrado com sucesso, pode ser usuário já cadastrado, no caso da tentativa de cadastrar um usuário que já estava cadastrado. Cadastro incompleto, por favor preencha todos os campos. No caso de um dos campos estarem inválidos, de acordo com as regras. E pode ser dados inválidos, por favor preencha os campos com caracteres válidos. E aqui nós temos o fluxo.
qual que é o fluxo de funcionamento. Então, o usuário seleciona o menu Opção de Cadastro de Usuários, o sistema retorna a tela de cadastro de usuários. O usuário seleciona a opção de Inclusão de Usuários, o sistema retorna os campos a serem preenchidos. O usuário preenche os campos, o sistema mantém os dados na tela. O usuário seleciona a opção Salvar o novo cadastro, o sistema salva o novo cadastro e retorna a mensagem 1, que é o usuário cadastrado com sucesso. Esse é o fluxo principal de funcionamento do sistema. Porém, pode acontecer fluxos alternativos, como no passo 7, quando o usuário seleciona a opção Salvar o novo cadastro, pode ter 3 fluxos alternativos. O fluxo 1, o sistema retorna um aviso 002, a mensagem 002, que é o usuário já está cadastrado. Nesse caso, o usuário clica em OK e o sistema retorna o fluxo principal 1. Pode ser o fluxo alternativo 2, onde o cadastro está incompleto, aqui é a mensagem 03, o usuário clica em OK, o sistema retorna o fluxo principal 6, que é os dados na tela, e ele vai incluir os dados que faltaram. E pode ter um erro, pode ter o fluxo de erro, isso já entra um pouco na gerência de risco, que tem que prever os erros que podem estar acontecendo, né, na hora de efetivar essa funcionalidade, que pode ocorrer uma interrupção de comunicação, por exemplo, uma comunicação com o servidor, e uma tarefa esteja em execução, ainda não finalizada, essa deve ser cancelada. Ou seja, se um usuário está no meio de um cadastro e cai a conexão com o servidor, com o banco de dados, então essa tarefa ela é cancelada. A partir do momento que volta a comunicação, essa tarefa tem que ser executada novamente. Assim, todo esse preenchimento tem que ser feito para cada caso de uso. Então, depois nós temos aqui o caso de alteração do usuário, o caso de remoção, desativação no caso, que os usuários não são removidos, e assim por diante. Então, essa primeira etapa é exatamente para isso, é para pensar em todas as funcionalidades, como que vai ser o fluxo dessas funcionalidades, quais são os dados que precisam ser colocados, quais são as mensagens e telas que o sistema pode apresentar, e assim por diante. E feito isso, uma outra etapa é fazer o caso de teste. Muita gente pensa que o teste é feito só no final do desenvolvimento. Exatamente. O teste, sim, é feito no final, mas ele é pensado logo após os requisitos, para que no final esses testes sejam realmente válidos. Então, para o teste de inclusão de usuário, o que pode ser feito? Como nós sabemos o que precisa ser colocado para incluir o usuário, que já foi levantado aqui no documento do caso de uso, já foi levantado quais são as pré-condições, as pós-condições, os dados de entrada, etc. Então nós já podemos pensar como seria o teste para esse caso. Então qual que seria o teste? Vamos dar uma olhada aqui na legenda primeiramente. Interrogação, qualquer dado, número, caracteres, etc. DI, dados inválidos. CRS, cadastro realizado com sucesso. 9 representa a classe de números, X representa a classe de letras. Cifrão representa caracteres especiais. Aspas, valor vazio, e assim por diante. Então, como que seria um teste para esse caso de uso, que inclui usuários? É colocar no nome não colocar nada, né, deixar o campo vazio e colocar qualquer coisa nos outros campos. Qual que é o resultado disso? O sistema deve dar um resultado de dados inválidos. A mesma coisa, colocar caracteres especiais e nos outros colocar nada. No nome colocar caracteres especiais e nos outros campos colocar qualquer coisa. O sistema tem que dar dados inválidos. E assim para todos. Então, no caso do teste tem que ser testado campo por campo e todos têm que dar como resultado dados inválidos.
somente dados cadastrados com sucesso quando no nome for somente conjunto de letras, no usuário for conjunto, pode ser letras ou números, na senha, letras, caracteres especiais e números, no telefone, seguindo o padrão, número de 0 a 9 e número de 0 a 9 com DDD e mais 8 números, e-mail, letras, caracteres especiais e números, tipo de conta, admin ou comum, só então quando nesse caso 16, caso seja 16, que tem que dar cadastro realizado com sucesso. Em todos os outros, dados incorretos. Então, a partir do momento que nós fazemos o caso de uso, nós já devemos pensar em quais que são os casos de teste, para quando o sistema for finalizado, esses casos vão ser testados e verificados se o sistema está de acordo com o que foi planejado, está funcionando de acordo com o que foi planejado. E esse caso de teste também vai para todos os casos de uso, como na alteração de um usuário, na pesquisa de um usuário e assim por diante. Uma outra disciplina da engenharia de software, então, é a modelagem. Então, nós já sabemos quais são os itens, já sabemos quais são os tipos de dados de cada item. Então, nós fazemos a modelagem para que isso fique mais claro visualmente, para que todos esses documentos depois é passado para a equipe de implementação, para que comece o desenvolvimento, a implementação propriamente dita do sistema. Então aqui nós temos um diagrama de classe que mostra quais são as classes que o sistema deve ter. No caso tem que ter a classe categoria, classe produto, a classe item, classe reserva, usuário e empréstimo. Quais são as ligações dela? Então você tem um produto com a ligação de 0 para 1. Então o produto ele tem uma categoria. Então cada produto só tem uma categoria. E cada categoria vai ter vários produtos. Ok? Então essa ligação aqui, de 0 para 1, a dependência entre eles. Né? A categoria ela tem um ID do tipo long, que é um número, e ela vai ter uma descrição que vai ser do tipo string. O produto ele tem um ID do tipo long, uma descrição do tipo string, um título do tipo string e uma edição do tipo string. Então nós temos a reserva, que tem o status, que é uma string, uma data de reserva, que vai ser do tipo date, e um ID long. O usuário, como nós vimos, ele tem nome, e-mail, senha, telefone e ID, conforme levantado no caso de uso. Nome, usuário, senha, telefone. E aqui o tipo de cada dado. Então o usuário ele pode ter empréstimo, o usuário pode ter reserva e o usuário pode ser dono de um item. Então, por isso que são essas ligações. Pode ser dono de um ou mais itens. Só que o item só tem um dono. Só que o usuário pode ter mais de um item. A reserva, então também ela tem ligação com o item e o empréstimo. Então aqui nós temos a modelagem do sistema, que juntamente com a documentação dos requisitos vai servir como base para a implementação. E também essa documentação ela é importante para manutenção do sistema. Por exemplo, pessoas que não conhecem o sistema ou precisam adicionar novas funcionalidades dos sistemas, com essa documentação fica muito mais fácil identificar o funcionamento geral do sistema, as dependências entre as classes, entre os atributos, e fazer alterações de forma mais consistente e mais rápida. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço.